Se tiver compromisso com Deus, ele não vai ter comigo. Aí tem gente que fala assim, Deus, ele adora todo mundo, Deus gosta de pessoas criatura dele, Deus gosta, Deus não faz mal a ninguém. Não! A própria Bíblia diz assim, a vingança é do Senhor, Ezequiel fala isso. Então quando ele fala aqui, Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Então, se eu não tenho compromisso com as Escrituras de Deus, ele não tem compromisso comigo. Eu fico imaginando assim, irmão, ouvindo aquilo lá, aquelas tristezas, aquelas coisas ruins lá. Então, é isso que acontece. Nós planejamos muitas festas, muitos passeios, mas não temos compromisso com o Criador do mundo. Aí ele fala assim, por isso que eu falo, adore ao Senhor com toda a sua força, peça a Deus ânimo e coragem, leiam as Escrituras Sagradas, para que as forças ocultas não cegam você de nada. Procure ficar firme na presença de Deus, porque Ele vai dar a paz de espírito e alegrar o seu coração. Ele faz isso, irmão. Ele alegra o seu coração, como o meu está alegre, por eu ter feito esse passeio com vocês ter vindo aqui hoje. Então nós não sabemos daqui a pouco o que vai acontecer com nós. Eu juro para você, eu nunca imaginei que nós ia fazer culto hoje. Não. Eu já estava assim, está chovendo, eu já estava até, não fiz nada, não preparei nada. Eu tinha preparado a live para fazer. Mas não, vocês estão aqui, ele enviou vocês para ouvir essa palavra dele. Então, para que, aqui que é a força oculta, é o inimigo. Para que o inimigo não venha a colocar coisa na nossa cabeça, para que ele não venha colocar coisa no nosso coração, para que ele não venha manifestar, aquilo que é de ruim, que prejudica a nossa vida, que fica manchada a nossa vida pelo resto da vida. Quantas coisas tristes a gente está vendo por aí, não é? Até de criança, irmão. Nós vimos as crianças mentir lá e Deus executar, levar a vida deles. Pecado de quem? Tamanho do pai? Não sei. Não cabe nós a julgar. Mas nós vimos quantas coisas erradas acontecem. Quantas pessoas jogadas no chão, né? Na praia lá, o pessoal dormindo, irmão, jogado, aquelas coisas tudo lá. Falta de quê? De Jesus, irmão. Então, alegra, na presença do Rei, para que Ele tenha de misericórdia de cada um de vocês, de mim. Tenha paz de espírito e que possamos caminhar junto com Ele. Esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele está sempre conosco. Então, fica firme na presença de Deus. Aí, ainda aqui, no capítulo 1, capítulo 2, no versículo 10, 11, quando ele fala aqui, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se nós estivermos na escuridão, nós não sabemos, nós tropeçamos na pedra, não é assim? Se a gente apagar a luz aqui agora, nós vamos ficar perdidos na escuridão. Então, é isso que ele fala aqui, E nós podemos cair no abismo, por falta dessa luz aí. Ainda, voltando lá em Salmos 2, no capítulo 7, ele fala aqui, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és filho meu, e hoje te gerei. Aí ele fala no 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então, quando eu peço para Deus, eu quero adorar Ele. Ele vai dar para mim o que eu quero. Ele não é mentiroso, Ele não é falso, irmão. Ele não pode mentir, Deus não mente. E criatura dele perfeita, nós não podemos mentir. Você viu aqui que ele disse aqui, não é? Quando ele falou aqui, Ele não pode mentir. E nós, as pessoas que andam mentindo,
praticando, fazendo coisas erradas, só andam em trevas. Por isso que acontece muita coisa, puxão de orelha, às vezes, que Deus faz com a gente aí. Tantas pessoas dentro da igreja sofrendo. Por quê? Na igreja é uma coisa, mas quando sai lá para fora, se torna outra criatura. Então são duas pessoas em uma só. Ou você é santo, santificado, ou você não é lá fora. Não é assim? Se usam duas personalidades, e nós temos que ser uma só, tanto lá como cá. Porque eu sou o espelho, não é? Aquilo que representa o Senhor na terra. Quando o pessoal fala, uau, quem é você? Eu sou um pregador, um mensageiro da palavra do Senhor Jesus. Eu não posso jamais, né, cair na situação de muitos aí fora aí. Falam besteira, mentira, zombam de outras igrejas. Não. Quando vim falar mal de uma igreja para mim do pastor, não, eu falo assim, que Deus abençoe ele. Vamos orar por ele, eu quero falar disso, vamos orar para ele. Para que Deus salve a vida dele, a igreja dele. Porque a igreja é de Jesus. Então, e ele fala daqui, ó. E para terminar, no versos 11, não é? Quando ele fala assim, ó. Versos 11. Quando ele fala... No versos 11, quando ele fala aqui, ó. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Olha só. Então serve ao Senhor com todo o seu temor, com verdade, e alegrai-vos com tremor. Seja firme na presença dele e ele sempre vai te abençoar. Amém? Amém. E que você tenha uma semana vitoriosa, né? E que Deus possa assim, né? Estar assim sempre te ajudando, sempre te guiando, não é? E que nós temos que fazer nossa parte. Então por isso que ele fala assim, ó, quem não tem compromisso com ele não tem compromisso com você. Amém. Mas nós que temos compromisso com ele está sempre do nosso lado, nos abençoando, sempre, aleluia, né? Glória Nos a Deus, protegendo de toda coisa ruim. E nós precisamos adorar nosso Deus com todas as nossas forças, nossa luta. Ainda que pareça, irmãos, que está dando errado. Não. Nós vemos tanta história na Bíblia, tantas escrituras aqui. Lembra? Nós vimos que Jesus, acabou de ouvir aí, né? Que Jesus faz. Lázaro, 4 dias levanta aí. E o povo não acreditava que o Senhor Jesus fazia aquilo lá. Ficaram zombando dele, né? Quando Lázaro chegou em frente do túmulo, tira a pedra. A própria irmã de Lázaro chegou a falar para ele, mas Senhor, faz muito tempo que ele está morto. Tira a pedra. Ele era Deus. E esse Deus que é capaz de transformar eu e você, capaz de levar nós para qualquer lugar, mano. Ele é capaz de fazer isso. Então o que ele fez? Tira a pedra. Aí você imagina, fecha os teus olhos e fica olhando, imagina que é povo zombando, né? Não é coisa de louco, irmão. E gritar, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sair 4 dias lá, morto lá. Esse Deus, eu fico imaginando o povo se curvando diante, né, do Senhor Jesus ali. Amém. Lázaro saindo para fora, são e salvo. Aí não se sabe, perguntaram já em vários lugares, escola, que a gente é teólogo, perguntaram assim, Davi, ouve Davi? Cauã, escuta a palavra. E perguntaram já para ele assim, mas aí Lázaro morreu do que depois? Ninguém sabe. Quanto tempo ele demorou para morrer, não é? Porque na verdade ele morreu uma vez e morreu de novo. Porque a gente só sabe de 2 pessoas que não experimentou a morte. Só 2 pessoas, não é? Que não experimentou. No começo da escritura que fala de Enoque, mas fala que ele era o rei de Salém, não é? Era um homem muito bom, eu falo. Ele tem pouca coisa dele. E de ele, né? Que foi numa carruagem só. Não sabemos de mais ninguém. Então, quer dizer, Lázaro morreu 2 vezes. Ele experimentou a morte da primeira, né? E Jesus ressuscitou ele, depois ele morreu de novo. Mas não se sabe depois quanto tempo ele viveu para morrer de novo e do que ele morreu. A Escritura só fala, né, que ele foi ressuscitado pela palavra do Senhor Jesus. Então, qual é o medo? Nosso medo de servir a Deus. Qual é o nosso medo de mergulhar, né, de cabeça
não temos que ter medo nenhum, irmãos. Viu? Não tem que ter medo nenhum. Nós temos que acreditar nas promessas dele e crer que ele salva, cura e liberta. E se ele voltar agora, aí nas nuvens, nós vamos morar com ele na Nova Jerusalém. Amém? Amém. Quem crê, aplaude Jesus. Então vamos ficar em pé, orar para terminar.